Olá, olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma viagem do Trem das 11. Meu nome é Pedro Gustavo e eu serei seu guia. Lembre-se, é uma viagem de trem, então não tenha pressa. Aproveite que, como um trem, a alma é lenta, se aconchegue em seu lugar e aproveite. Hoje eu queria te contar a diferença que eu ouvi recentemente, achei muito, muito poderoso. A diferença entre mecanismo e organismo. No exemplo que eu vi, o autor, o cara do podcast, que chama Marcelo Schuster, ele tem uma empresa de TI lá de BH e o podcast é dele, dessa empresa. Dentro do TI está meio que puxando uma transformação na administração e nas empresas que tem tudo a ver com o pensamento sistêmico, ele mesmo fala. Volta e meia ele menciona pensar sistemicamente, pensar de forma complexa. Aí ele dá a ideia, dá o exemplo de uma Ferrari e de um Bosque. Qual que é a diferença essencial? A Ferrari, ela é um mecanismo complicado. Ela é composta de várias partes que podem ser altamente específicas e especializadas e conectadas entre si também. Porém, no caso do mecanismo, existe como se fosse um ponto de vista de um observador que seria como se fosse o projetista. Existe alguém responsável por coordenar ou pelo menos por planejar como que aquelas partes se conectam. Existe, ou não que seja alguém, uma pessoa, mas existe um ponto de vista, uma perspectiva que normalmente é de fora, aquela perspectiva não faz parte do sistema, ele não está envolvido nas partes, ele está olhando para as partes, ele está coordenando as partes e planejando, essa vai aqui, até construir o produto, né, o carro, a Ferrari. É altamente específico, altamente poderoso, faz o que deveria fazer, tem suas vantagens, aquilo tudo que a gente sabe da ciência moderna, né, ciência atual. E ele é construído, o mecanismo é construído a partir de uma perspectiva analítica, né, de métodos analíticos. Você quebra as partes, constrói bem as partes e depois junta, sabendo onde e como elas vão se interagir. Agora, um organismo, eu vi dois exemplos, tanto uma floresta quanto uma criança. Ambos são exemplos muito legais. Que o organismo, ele, no caso da floresta, fica muito claro, ele tem uma propriedade que chama autopoiese. Ele se faz, né? Ele se gera. Uma Ferrari, ela não se gera, né? Não existe partes dentro dela, ou às vezes a criação de uma nova parte que vai gerar uma ou outra dinâmica nova. No máximo tem corrosão, entropia, né? Vai estragando. Um organismo é diferente. O organismo ele se gera e se referencia, né? Autorreferenciação também. Autopoiese e autorreferenciação. Ou seja, dentro de um organismo como uma floresta, pode surgir, de repente, por algum detalhe interno, algum movimento interno, pode surgir uma dinâmica nova, local, que influencia a floresta inteira, o bosque inteiro, ou não, mas ao mesmo tempo que ela nasce, ela pode se desfazer, esse elemento, essa dinâmica, e o organismo ainda vai estar lá, né? Ele tem essa abertura. E eu já deixo a dica aqui de um vídeo excelente, que para mim foi uma das coisas que mais me abriu a cabeça lá atrás, quando eu fazia engenharia, que chama Como Lobos Podem Mover Rios. Muito legal, sobre o Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Então, esse é um dos exemplos, né? Um bosque. Ele se faz, ele pode se fazer, diferente do mecanismo, e ele se referencia, ou seja, a referência do que ele precisa fazer está dentro dele mesmo. Não existe a perspectiva de fora, como no caso de um projetista. E o outro exemplo é uma criança, que a criança é um organismo porque quando ela nasce, ela
ela dá conta de fazer o que ela está proposta, né? Digamos assim. É sobreviver. Malemar? Mas malemar. Mas sobrevive. Depois que ela vai agregando, ela vai ampliando a sua complexidade interna, desenvolvendo novas competências, né? Conseguindo agir de uma forma ou de outra nova, controlando o próprio corpo, desenvolvendo os músculos, desenvolvendo os órgãos. E ela se desenvolve assim, ficando cada vez mais elaborada, mais competente no que ela está propondo a fazer, que é sobreviver. Essa diferença de mecanismo e organismo é um negócio que é absurdamente potente de você colocar na sua mente quando você for pensar em alguma coisa. Porque, por exemplo, no campo da liderança, nossas instituições ou nossos grupos, eles são desenvolvidos para funcionar como mecanismo. Ou seja, existe uma pessoa que faz X, outra pessoa faz Y, ou pelo menos um departamento ou um órgão que faz X, outro faz Y. E isso necessariamente precisa de um líder. Talvez até chame que seja necessário aquela perspectiva do projetista, do cara que olha de fora. Então ele sempre vai ser necessário ter alguém coordenando, mandando, corrigindo, porque se um órgão ou um pedaço da Ferrari quebrar, vai ter que ser trocado, vai ter que ser substituído. Então, se faz necessário uma visão, uma perspectiva de fora. Então, a dependência de um líder é muito grande. Na nossa vida pessoal, nosso desenvolvimento pessoal, o olhar como mecanismo é achar que uma parte nossa, ou uma competência nossa, ela é forte em si mesma. Ela é perfeita em si mesma. Por exemplo, quando eu falo assim, eu vou começar a fazer exercício para mim, então meu exercício tem que ser uma academia, clube da manhã, 5 horas da manhã, é nóis, vou comer ovo, vou pegar algum tipo de fórmula que existe por aí. Então esse é o pensamento de mecanismo. É o pensamento de que um pedaço ele está perfeito em si mesmo, então eu preciso adaptar aquele pedaço e encaixar onde eu quero. Por outro lado, o pensamento de organismo, ele funciona muito, muito melhor para seres humanos. O pensamento de mecanismo ele é bom para a máquina, para partes físicas, para as coisas que as suas regras são claras, né? A parede vai ser dura, vai ser daquele jeito, existem as fórmulas matemáticas que a coordenam, que a modelam. No tempo ela não vai mudar, no máximo deteriorar, mas eu consigo prever isso. Quando se aproxima a gente ou coisas vivas, os ciclos de feedback ou as autorreferenciações, como mencionei mais cedo, elas são muito fortes, então faz muito mais sentido pensar em organismo. Quando você pensa numa liderança orgânica, as pessoas elas têm poder. Então elas podem, por exemplo, ir além do que o líder estava pensando. Então, você abraça a criatividade, você abraça o empoderamento, você abraça o fato de que as pessoas, a pluralidade das pessoas pode contribuir muito mais do que a visão de um só. Por isso que a gente fala de lideranças orgânicas, que surgem, que emergem. Os processos emergem, o grupo ele tem resiliência suficiente para dar conta disso, para readaptar seus processos, para implementar uma coisa nova, para expandir. No caso do desenvolvimento pessoal, o orgânico serve quando a gente pensa numa ideia que ela em si mesma já dá certo. E depois eu tento elaborá-la. Como assim? Vou dar um exemplo meu. Tá muito sedentário nessa vida de pandemia. Então me propus algo que eu consigo fazer. E aquilo vai ter força orgânica. Minha proposta foi caminhar. Eu comecei a caminhar aqui perto, numa avenida, fazendo ida e volta. Essa ida e volta dava 2 quilômetros mais ou menos. Ah, mas é pouco. Foi, não, para mim, organicamente, o organismo, ou seja, uma ideia que ela funciona e fim, era isso. Aí eu ia 2 vezes na semana. Hoje eu já estou conseguindo fazer todos os dias 5 quilômetros. Aí eu elaborei, eu desenvolvi o organismo. Eu comecei a sentir quando eu estava lá, falando assim, eu posso ir mais. Aí depois eu senti mais um pouquinho, eu posso ir mais. Senti mais um pouquinho, eu posso ir mais. Então eu te convido a você pensar
na sua atuação de vida, na sua liderança, como organismo. Pensar uma forma que isso seria bom ou daria certo. O que eu quero? Qual é o meu próximo objetivo? E qual seria uma forma sustentável de eu bancar aquele objetivo? Mesmo que no começo seja um pouco, mas que dê certo, que funcione. A ideia de completo em si mesmo, que não seja uma parte que ela é independente de outras coisas. Então, eu queria ir para academia 5 horas da manhã, clube da manhã, e né? Ou eu poderia começar com, por exemplo, 2 vezes na semana e à noite. E assim repensar na transformação nossa, ou na transformação do pessoal, ou nas organizações de pessoas, né? Os grupos de pessoas, quase como uma analogia ao crescimento do ser humano, né? Ele nasce com uma célula, aquela célula fecundada já está lá, já está pronta em si mesma, ela não é parte de nada, ela não é um pedaço de nada, não é um mecanismo, é um organismo. E depois ela vai especializando, se dividindo, de forma a ampliar. Você não pega um braço, que aos 15 anos você não pega um braço e conecta em si mesmo, né? Como uma geladeira, como um carro. Isso vai se desenvolvendo. Então, quanto mais próximo de um organismo, quanto a ideia nova for mais próxima desse crescimento orgânico, maior a chance de dar certo. Me conta, manda lá no Instagram, como que você está encarando, o que na sua vida você está encarando como mecanismo, ou seja, alguma coisa que você já tem uma ideia e tem que ser daquele jeito que você pensou, como se fosse uma peça que você encaixa em si mesmo. E o que você quer passar a encarar como organismo. Me conta lá no Instagram que vai ser bacana de trocar ideia. Essa foi mais uma viagem com o Trem das 11. Obrigado pela preferência. Se você tiver curtido a viagem, compartilhe com quem você conhece, para que eles também possam vir com a gente. Se tiver alguma dúvida sobre o que falei, crítica, solicitação, pergunta, você pode me encontrar lá no Instagram, no perfil pedrogustavo.com.br, ou enviar um e-mail para pedrogsribeiro@gmail.com. Um abraço e até a próxima.